Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para darmos início ao culto. Nós vamos ler a uma só voz a chamada da oração, que está no Salmo 75, verso 1. Nós vamos ler numa só voz. Depois que eu ler o título do Salmo, nós vamos ler a uma só voz o verso 1. Salmo 75, verso 1. Salmo 75, verso 1. Nós vamos ler a uma só voz esse verso, que Deus nos chama para adorá-lo. Lerei o título e depois nós vamos ler juntos esse verso. Ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas, Salmo de Asaf, cântico. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Vamos orar invocando o nosso Deus. Nosso Deus e Pai, Senhor das nossas almas, nós nos achegamos a Ti, Senhor, com os corações cheios de júbilo, porque é o dia do Senhor, o dia que o Senhor nos preparou para cultuar ao Senhor, para descansar das nossas obras, para que nossas almas sejam fartas de Cristo. Ó Senhor, por isso nosso coração fica cheio de alegria, mas também chegamos com o coração contrito e abatido, e é para esses que Tu olhas, ó Deus, aqueles que são humildes de espírito, porque nós reconhecemos que se não fosse o Senhor e Salvador Jesus Cristo, jamais poderíamos prestar esse culto de maneira adequada ao Senhor, porque ainda que sejamos justos, ao mesmo tempo somos pecadores. Tendo esta realidade em mente, eu peço que o Senhor receba o culto que vamos prestar a Ti, e que o Senhor venha abençoar as nossas vidas de tal maneira que sejamos edificados, transformados à imagem do Teu Filho, e saiamos daqui hoje edificados, Senhor Deus. E isso venha redundar em honra, em glória, em louvor para o Teu santo nome. Perdoe os nossos pecados também, Senhor. São muitos os pecados, as mazelas da nossa alma, mas que o Senhor tenha misericórdia de todas elas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Ainda de pé, vamos adorar ao Senhor pelo Seu servo Jesus Cristo. Abramos o Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 10, nós vamos ler alternadamente os versos 35 a 45, Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 10, versos 35 a 45, nós vamos ler esse trecho das Escrituras de maneira alternada. Marcos 10, 35 a 45. Leiamos alternadamente. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quando, porém, não assentasse à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que eles são considerados governadores dos povos, tendo sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ainda de pé, vamos cantar o hino 26, Louvor ao Deus Grandioso. Assentar, irmãos. Nós vamos agora confessar os nossos pecados. Eu os convido a abrir o Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do 22 ao 41 de maneira alternada. Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 15, 22 a 41, leitura alternada das Sagradas Letras.
Marcos 15, 22 a 41. Diz assim a palavra: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes escarnecendo entre si diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegava a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim respirava, disse: verdadeiramente o homem era filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José, e Salomé. Graças a Deus, porque Jesus não desceu da cruz, né? Ele era o rei, tinha que morrer como rei maldito para salvar o povo de Deus. Ele foi até o fim, expirando, entregando ao Senhor o seu espírito, e o véu do santuário se rasgou, mostrando que Deus não estava mais contrário ao seu povo, mas pelo contrário, agora recebia o seu povo ao seu ao Santo dos Santos, ao santuário celeste, para que pudessem ter comunhão com ele. Louvado seja Deus por isso. Vamos confessar os nossos pecados em oração silenciosa, pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas, e depois de alguns instantes eu peço ao nosso irmão Edmar que nos eleve a Deus numa oração de confissão de pecados. Senhor, nesta oportunidade que temos, confessar as nossas transgressões e iniquidades. O Senhor tem misericórdia de nós. Coloco diante da tua presença, confessando ao Senhor as nossas muitas falhas espirituais, quanto aos nossos deveres como cristãos, pois constantemente temos negligenciado deveres de observar as disciplinas espirituais, de ler a palavra constantemente, de fazer o culto doméstico, de
de buscar ao Senhor através da tua palavra, falhamos quando o dever de orar. Ajuda-nos, Senhor Deus, pois somos fracos, muitas vezes rejeitamos tudo aquilo que o Senhor disponibiliza para nós. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Muitas vezes não desejamos buscar ao Senhor devidamente, muitas vezes postergamos os nossos deveres, colocamos diversas prioridades no nosso trabalho, as nossas diversas coisas particulares, acima do Senhor. Fazemos da nossa vida, das nossas atividades, um ídolo, deixamos de servir ao Senhor. Perdoa-nos, pois constantemente quebramos os teus mandamentos, não honramos ao Senhor devidamente, e nosso coração muitas vezes é insensato, pois quando devemos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nos é concedido, nos vangloriamos de nós mesmos, gastamos o nosso tempo em coisas supérfluas e reputamos como alguma coisa. Nós muitas vezes, pelos nossos títulos, pelo nosso conhecimento, achamos que somos alguma coisa e muitas vezes somos comparados com os ímpios que vivem assim no mundo. Por isso, perdoa-nos, pois devemos ser o oposto de tudo isso. Muitas vezes nos associamos com pessoas ímpias. Muitas vezes a nossa fala é como a do mundo, o nosso vestir, o nosso falar. Muitas vezes nos preocupamos com a moda do mundo, nos preocupamos com as novelas, com os filmes mundanos. Queremos fazer do mundo a nossa prática de vida. Perdoa-nos, pois muitas vezes falhamos em observar a tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Retira de nós todo mundanismo. Se preciso for, humilha-nos para que venhamos a ser cristãos verdadeiros, pois nós juramos obediência à tua palavra. Não nos deixe ser os hipócritas que vêm aqui e exteriormente se dizem cristãos, mas a sua vida é extremamente voltada ao mundanismo. Lava-nos de toda transgressão, maldade, purifica-nos e ajuda-nos a ser humildes, para que venhamos a reconhecer as nossas falhas, as nossas muitas transgressões, e tenhamos o perdão do Senhor, não pelo nosso mérito, mas pelo sacrifício do teu Filho amado. Eu te peço e desejo e agradeço, orando ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e pela graça de segui-lo. Abramos Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem nas escrituras o verso 27 a 38. Marcos 8, 27 a 38. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem essa leitura da palavra de Deus. Marcos 8, 27 a 38. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem com atenção a leitura desse trecho das escrituras. Marcos 8, 27 a 38. Diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertindo-os Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a esse respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente,
Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Interessante que esse trecho de Marcos nos mostra que aqueles que confiavam em Jesus sabiam quem ele era o Cristo. Depois Jesus mostrou que, sendo Cristo, ele tinha que morrer, mas infelizmente os discípulos ainda estavam cheios de prepotência, de orgulho, e achavam que morrer era ruim para Jesus, de maneira que como haveria salvação se ele não morresse? E Jesus então ensina que o próprio discípulo tem que viver como Jesus. Jesus de fato morreu para nos salvar, mas aqueles que querem salvar a sua vida têm que morrer para si mesmos. Ou seja, ser discípulo de Jesus é viver como Jesus, é morrer para si mesmo, para que você entre no reino dos céus. E ele diz claramente: quem envergonhar de mim e das minhas palavras, ou seja, daquilo que ele fala, inclusive esse ensinamento que é radical, não tem posse no reino de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar de pé e cantar o cântico Em Cristo Só, e aqueles que vieram preparados poderão lançar dízimos e ofertas no gasofilácio. Não se sinta constrangido, você que nos visita, esse é um privilégio daqueles que são membros, que são frequentadores da igreja, e esses recursos não são uma barganha para com Deus, nós usamos para o sustento pastoral e o sustento das obras missionárias e do próprio culto aqui. Nossa igreja é muito séria em relação aos recursos financeiros e não entendemos isso como uma barganha em relação a Deus. Então não se sinta constrangido, isso é um privilégio dos membros da igreja do Senhor. Vamos cantar então Em Cristo Só. Meu
Gratidão. Deus, amado Pai, venho diante de Ti, Senhor, agora, te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, adorando e louvando a Ti, ó Pai. Te agradeço também, Senhor, pela Tua provisão, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos sendo edificados, ó Pai, aqui nesse culto, ó Pai. Te agradeço pelas ofertas, pelos dízimos, meu Deus, para o sustento da tua obra, Senhor. Ó Pai, esteja agora abençoando o pastor, Senhor, esteja dando a ele fidelidade ao expor a tua palavra, fidelidade a nós para ouvirmos e guardá-la nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu te oro, te agradeço. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos? Nós vamos começar hoje a exposição no Evangelho do Senhor segundo Marcos. Então vamos abrir lá em Marcos, capítulo 1, verso 1. Este sermão, como eu faço em todos os livros, é aquele sermão introdutório, em que a gente responde aquelas perguntas básicas para entender um texto, né? Quem, quando, onde, porquê e como. Ou seja, nós vamos ver um sermão introdutório acerca desse livro, para que aprendamos mais sobre o contexto dele e então consigamos tirar a sua mensagem principal e verdadeira, como nós vimos aqui hoje pela escola dominical, e aplicar nas nossas vidas. Então, Marcos capítulo 1, verso 1, não vou expor esse versículo, isso vai ficar para a semana que vem, mas ele vai servir de base aqui, para entendermos um pouco deste Evangelho e assim aplicar nas nossas vidas. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Deus eterno e santo, nós te somos gratos, Senhor, por esse momento tão belo em que vamos começar a expor o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos. Nós temos até aqui exposto o Evangelho em outros livros, como Filipenses, Ageu, Zacarias, mas chegou agora esse gênero que nós chamamos de Evangelho, e nós precisamos ouvir a mensagem dele. Nós precisamos de conhecer mais do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, todos nós. Mas como nós somos pecadores, ó Deus, a Tua palavra é espiritual e muito acima de nós. Eu quero te implorar que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria para aprender da Tua palavra, e que Deus, o Teu Espírito, de tal maneira aplique a palavra aos nossos corações, que sejamos transformados, ó Deus, sejamos santificados, que vejamos nosso pecado e nos humilhemos diante do Senhor, e que assim vejamos também a luz da glória do Senhor na salvação. E Deus, faça-nos verdadeiros discípulos, e faça com que a nossa igreja seja uma igreja que segue a palavra de Jesus, e não o curso deste mundo que o próprio Filho do Senhor disse que jaz no maligno. Senhor, acima de todas as coisas, eu quero te implorar que teu nome, ó Deus, pela exposição deste sermão e de todos os outros, seja glorificado. Não a nós, como diz o salmista no Salmo 115, mas ao Senhor seja toda a honra, glória e louvor. E Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados também, porque nossos pecados nos atrapalham tanto a aprender da palavra do Senhor, que nessa hora nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser esteja voltado para o aprendizado da palavra. Ó Senhor, tenha misericórdia de cada um dos teus servos. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém. Queridos irmãos,
antes de introduzir o Evangelho, ao escrever esse sermão, eu estive pensando acerca da relevância de se pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na igreja, nos nossos dias. Afinal, nós temos um certo pensamento de que o Evangelho é elementar à fé, e de fato nós estamos certos em relação a isso. No entanto, nós não entendemos que conhecemos pouco do Evangelho e que a igreja de hoje conhece pouco o Evangelho, e isso se prova pela maneira como os cristãos dos nossos dias vivem. Ao pensar em como está a igreja dos nossos dias, nós podemos perceber, e vamos perceber aqui pela introdução do sermão, que as igrejas não conhecem o Evangelho, que as pessoas que frequentam as igrejas não conhecem o Evangelho, e a prova disso é porque elas não vivem o Evangelho. É sabido por nós, por tudo que podemos ver e ouvir nos nossos dias, que a igreja anda com uma saúde muito precária. Nós poderíamos fazer uma analogia de dizer que a igreja dos nossos dias, apesar de muito cheia, abarrotada de pessoas, ela está respirando por aparelhos, como se estivesse na UTI. Há cerca de um dia, o reverendo Rodrigo Musselin postou um vídeo sobre a novidade do momento em relação ao culto, que é o culto das meninas, o culto das tchutchucas, como se a gente fosse lá ir para a igreja namorar e coisa do tipo. Então, quando nós olhamos essa realidade, a gente vê que tem todos os tipos de problemas nas igrejas, e vidas que não condizem com o Evangelho, pessoas que dizem: eu creio nesse Jesus, esse Evangelho é verdadeiro, mas a vida delas, como disse Jesus, não se coaduna com a profissão de fé. Jesus disse que pelos frutos nós conhecemos as árvores, e as árvores então que estamos vendo são árvores podres, rotas, com frutos igualmente podres e que não servem para nada, como diria Jeremias, figos de tão ruins que não servem para nada. E eu quero listar alguns problemas, e você vai ver se esta não é realidade. Eu gostaria de começar pela família, que é o núcleo básico da igreja. Hoje nós temos uma profusão de filhos que deixam a igreja. Segundo as estatísticas mais recentes, 75% das crianças que nascem na igreja, na idade adulta, deixam a igreja, vão para o mundo, se perdem em práticas pecaminosas, trazem então grande angústias para os seus pais, e os pais então se levantam: Senhor, nós fizemos tudo certinho, por que nossos filhos se desviaram? Esses pais que disseram que fizeram tudo certinho, não perceberam que, vivendo a vida, acharam que ser bons pais era dar tudo para os seus filhos, ou seja, boas escolas, bons videogames, bonecos, bonecas, brinquedos. Pensaram que ser bons pais era abarrotar os seus filhos de recursos financeiros, trabalhar a vida inteira, penando para dar tudo para as crianças, mas nunca gastaram tempo em ensiná-las, através do culto lá em casa, no culto doméstico, a ouvir a palavra, a servir a Jesus. Vemos então que os homens que deveriam assumir o papel nas suas casas como líderes, como diz Efésios 6,4, pais, criem os seus filhos na admoestação e disciplina do Senhor, ou seja, ensinam os seus filhos e punam-os fisicamente, biblicamente dito por Paulo. Esses homens são omissos, eles mal ensinam Bíblia e oram pelas suas esposas, acham que colocar comida em casa é tudo que um homem tem que fazer, mas nunca nutriram a esposa com a palavra, com a vida santificada,
como Paulo diz em Efésios 5, o marido santifica a esposa pela palavra. Ele ama a esposa como Cristo ama a igreja, morrendo por ela. As mulheres das igrejas vivem segundo o padrão, não da palavra, que diz para as mulheres: sejam boas donas de casa, cuidem de seus filhos, amem seus maridos. Pelo contrário, elas querem mandar em casa. Tanto que a piadinha está pronta, né? Lá em casa, a palavra final é minha. Sim, senhora. Piada pronta. Mulheres rixosas, respondonas, em nada submissas aos seus maridos. Com tal dinâmica familiar, nós percebemos uma igreja doente. Sem contar mães que não cuidam mais dos seus filhos, saem para trabalhar e veem as crianças que ora. Na hora de dormir, o que elas ensinam para suas filhas e para seus filhos? Nada. A igreja, então, segundo esse padrão de família, está doente, porque Paulo disse em Efésios 3, a partir do verso 14, que a igreja é a família de famílias. Então, se nós temos famílias dilaceradas dessa maneira por essa cultura mundana e satânica, como poderíamos esperar igrejas fortes? Apesar delas estarem cheias, não é mesmo? Saindo aqui do parâmetro familiar, nós temos igrejas, e para não dizer todas, em que as pessoas não têm o conceito correto do que é ser membro da igreja, e não têm a relação correta em relação aos seus pastores e seus líderes, presbíteros e diáconos. Geralmente as pessoas entendem que a igreja é um grande clube social, ou seja, eu vou à igreja para encontrar com os irmãos, para falar com os irmãos, para estar junto com os irmãos, para rir, para cantar. A visão moderna das pessoas não é o que elas podem servir à igreja, mas é o que a igreja pode servi-las. Por isso elas vão às igrejas em busca de cura, em busca de riqueza, em busca de todos os benefícios para a vida temporã, e não há um compromisso profundo com a igreja. Muda-se de igreja como se muda de roupa. Se eu não acho essas bênçãos aqui, eu vou para outra. Se eu não acho essas bênçãos lá, eu vou para outra. Se a mensagem aqui não é legalzinha, eu vou para outra. Para mostrar que esta é a verdade, as igrejas hoje têm como dizimistas, em grande parte, e aqui eu falo das igrejas presbiterianas, 30% a 40% dos seus membros como dizimistas. Ou seja, um número alarmante de pessoas que, como disse Paulo, estão zombando de Deus. Paulo estava falando de dízimo e sustento da igreja. De Deus não se zomba. Servir a Deus com seus recursos. Essas pessoas também não têm nenhum tipo de compromisso com a atividade suprema da igreja, que é o culto público. Hoje nós vivemos num período, sobretudo nas nossas igrejas que tem base histórica, em que a escola dominical ela é preferida em relação ao culto. Ora, que tolice! Onde nós temos ordem de escola dominical na Bíblia? E as pessoas dizem: a escola dominical é a maior instituição da igreja. São tão imbecis que não conseguem ler Bíblia e tirar dela a verdade. E que o culto é a tarefa principal do homem. Afinal, Paulo diz que o ser humano, lá em Romanos 3, se tornou inútil por não cultuar a Deus. Não cultuar, não é não ir na escola dominical. E veja que eu não estou aqui dizendo que ela é algo ruim, que tem que ser descartado. Não, eu só estou dizendo destas pessoas que não entendem que o dia do Senhor, o dia de domingo, é para o culto. É um dia para nós irmos à igreja e fazermos aquilo que Deus nos criou, que é cultuar. Os membros vão ao domingo para o dia do culto quando lhes é conveniente. Se eu tenho um parente em casa, eu não vou na igreja. O meu parente é mais importante do que Jesus, não é mesmo? Se tem um churrasquinho dos amigos, a Fórmula 1, o jogo do galo, para que ir à igreja? Percebe? E, queridos irmãos, nós não estamos longe disso. Um grande amigo meu me disse
que na igreja deles eles estão realizando o rodízio do culto, os membros. Que é isso? Uma parte das famílias da igreja vai no domingo e falta no outro. A parte que havia faltado no anterior vai no próximo. E eu não estou brincando. Antes, se eu estivesse brincando e aqui fazendo piada e gracejando, mas é a verdade o que está acontecendo. Além disso, as igrejas estão criando um culto com um ambiente agradável. Ouvir um pastor falando 1 hora da palavra de Deus cansa, mas se esquecem que Paulo, lá em Atos capítulo 20, começou a pregar de dia e foi até o raiar do outro dia. Percebe? A ideia do culto é terapêutico. Eu vou na igreja para ficar livre dos meus problemas. Eu não quero ir à igreja para ouvir do meu pecado e sair de lá mais carregado do que eu entrei. Somando tudo isso, gera-se um grande problema em relação aos liderados e aqueles que lideram. E aí quem sobra é sempre o pastor. Pasmem, a média de permanência de pastores nas igrejas presbiterianas nos nossos dias é 2 anos. 2 anos. Eu vejo vocês aqui, a maioria, no final de semana, durante 1 hora. Como eu posso conhecer vocês com esse tempo? 2 anos, não dá nem para saber se você tem Joanete ou não. Mas a ideia é melhor mudar o pastor do que eu mudar de vida. É melhor trocar o técnico do que os jogadores se emendarem, não é mesmo? Sempre é culpado o técnico. Mas quem fica na farra até raiar o dia são os jogadores. E os pastores, então, tirando dessa metáfora futebolística, são altamente criticados. Suas famílias são alvos de olhares e avaliações e duras críticas. A mulher do pastor é assim, os filhos do pastor são assados. As pessoas são críticas de tal maneira que elas não percebem que elas que estão criticando são divorciadas, são às vezes pessoas que têm filhos fora do evangelho, têm muitos problemas familiares, não são homens bíblicos e mulheres bíblicas, mas gostam de criticar. Ou seja, a igreja é aquele período hoje que Jesus disse que nós temos uma grande trave nos nossos olhos, uma baita de um tronco de madeira tão gigante no olho, mas a gente enxerga o cisquinho do olho do pastor e dos irmãos. Pastores hoje também são vistos como gurus. Eles estão aqui para resolver os meus problemas. Eles têm que me aconselhar para que eu sinta bem. Eles têm que pregar para que eu me sinta, sabe, algo diferente, um calafrio. Raramente se procura os pastores para receber um conselho bíblico e mudar de vida. Irmãos, quantas pessoas que nós já aconselhamos nas igrejas para não se fazer algo e elas fizeram exatamente aquilo que você falou: não faça. Quando nós ouvimos o que não é conveniente, deixamos o conselho de pastores, de líderes de lado e ficamos inimizados com eles, olhamos torto por eles terem falado a verdade e não percebemos, como diz o Provérbios: leais são as feridas dos que amam, enganosos os beijos daqueles que odeiam. Dito isso, nós temos a visão empresarial de igreja ainda, em que o pastor é o meu funcionário, eu pago para ele me servir, enquanto a Bíblia diz que os nossos pastores são pais e guias espirituais. Eles são maiores do que nós. Você pode ter 255 anos de idade, ter 1 bilhão de anos de igreja presbiteriana, mas o pastor é o seu pai. Ele pode ter 20 anos de idade, ele é seu pai, pai espiritual, mas nós nos tratamos como funcionários. Dito isso, vou exemplificar de novo. Essa semana, um pastor amigo meu ouviu do membro da igreja dele: pastor, você tem que acrescentar no culto dinâmica, quebra-gelo e entreter pessoas para que elas não saiam da igreja. Mais um caso real da saúde da igreja, linda igreja, não é mesmo? O pastor funcionário tem que estar sempre disponível, não importa se ele está de folga com a esposa, se ele está viajando de férias, se é o dia dele descansar, se é o momento dele dormir, ele tem que estar sempre me servindo.
E se nós não gostamos dele, mande-o embora. O que desemboca isso? No culto. Porque pastores assim e líderes assim, o que eles vão fazer? Perverter o culto. Quantas igrejas você já viu em que o culto há mais tempo de cantar do que pregar? Você entra para um grande teatro em que você tem danças, mulheres bonitas erguendo as pernas, jovens parecendo atrizes e atores e cantores de rock, iluminação especial. E eu pergunto, onde é que tem isso na Bíblia? Igrejas que dizem, a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Não sei qual fé e prática, porque essa não é. Quantas igrejas nós temos o cultinho para as crianças? Cultinho para as crianças. Jesus disse, citando o Salmo 8:2, da boca dos pequeninos tiraste verdadeiro louvor, perfeito louvor, mostrando que as crianças participam do culto e elas louvam a Deus no culto. Quando olhamos para o culto no Antigo Testamento, hoje nós lemos aqui a pregação de Esdras lá no livro de Neemias, as crianças estão presentes. Quando vemos, por exemplo, a instituição da Páscoa, as crianças tinham que estar presentes no culto de maneira a perguntar, papai, o que está acontecendo aí? E nós temos hoje o cultinho de crianças. Por que nós temos o cultinho de crianças? Porque os pais hoje não aguentam seus filhos mais. Passar tempo com o filho é doído. Tanto que o povo estava na pandemia, quando é que a escola vai voltar? Ou seja, preferia mandar o filho para poder morrer de Covid do que ficar em casa com o menino. Essa é a igreja dos nossos dias. Sem citar que há igrejas que têm teatro, efeitos especiais na pregação. Tem um pastor presbiteriano que durante a pregação, se ele está pregando lá da muralha de Jericó, eles constroem uma muralha no púlpito e derruba como se fosse filme. Onde é que Cristo inventou isso? E igrejas pintadas de preto? É church não sei o quê. Cultos malucos, grandes aberrações, porque o homem está se cultuando. Você já pensou, querido irmão, que o culto foi dado no Antigo Testamento e ele permaneceu inalterável durante todo o Antigo Testamento? E isso foi um espaço de milhares de anos, ou seja, o povo evoluiu como povo, como cultura. O culto não foi adaptado à cultura e ao povo. Porque essa é a maneira que os pastores falam. Hoje a gente está no século 21. Ao descrever tudo isso, qual é a conclusão que você chega sobre a igreja? Está bem ou está mal? E qual é a base de todo esse problema? É uma base lá do Antigo Testamento. Deixe que eu leia para você Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto-te que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A resposta da Bíblia sobre o que nós estamos passando é que tudo está acontecendo porque o povo não conhece o Evangelho do Senhor. E se não conhece, não pode viver o Evangelho do Senhor. As pessoas não conhecem Bíblia. Os pastores também não conhecem a Bíblia. Eles não ensinam Bíblia, não desejam ensinar Bíblia, porque a Bíblia afasta pessoas da igreja. Então, o que eles não conhecem, eles não podem ensinar e nem querem. E o que é isso? O grande evangelho da salvação. Por isso, hoje, o autor mais gabaritado para falar sobre saúde da igreja, chamado Mark Dever, diz: nós precisamos urgentemente de evangelização. E aí você pode pensar assim, é verdade, pastor, a gente tem que sair para essas portas e falar de Jesus. Mas ele estava dizendo, não, nós precisamos urgentemente evangelizar as pessoas na igreja. Elas não conhecem o que é o Evangelho de Jesus, elas não conhecem o Cristo da Bíblia,
Elas precisam desesperadamente encontrar o Jesus verdadeiro, não o Jesus mecânico, o Jesus que resolve os problemas da vida, o Jesus que dá dinheiro, o Jesus que cura, o Jesus que está aqui para me servir. Não, o Jesus da Bíblia. Elas precisam do Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus, que Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E mais adiante Paulo disse: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, Paulo foi escrever o que a igreja mais precisava, e o que ele escreveu? O Evangelho. Então o que as igrejas dos nossos dias mais precisam? Conhecer a Jesus, o Evangelho. Precisam de verdadeiras conversões. Nós precisamos primeiro ser salvos e viver como salvos para alcançar pessoas. Meu amigo, como é que uma pessoa que está morrendo de câncer numa mesa pode ajudar o outro do seu lado que está com o mesmo câncer sendo comida viva? Se as pessoas hoje não fossem salvas pelo Evangelho, elas não poderiam falar, e nós precisamos disso. O que adianta queremos alcançar os de fora, se nós estamos perdidos aqui dentro, sem conhecer o poder da palavra e da salvação? Precisamos de novos nascimentos no seio da igreja. Por quê? Porque todos esses problemas que eu listei aqui indicam para nós: as igrejas estão abarrotadas de pessoas que não têm fé verdadeira, dizem-se crentes, confessam com as suas bocas, mas o coração delas está longe de Deus. E é por isso que a partir de hoje nós vamos expor o Evangelho do Senhor segundo a narrativa de Marcos. Para quê? Para que este Evangelho escrito para crentes transforme nossa vida. E aqui, meus irmãos, para a gente entender esse Evangelho que vai transformar nossas vidas, nós temos que responder as perguntas básicas: quem, onde, porquê, como. E eu gostaria de começar com quem. Quem escreveu esse Evangelho? E você vai ver que a história dele é muito preciosa para nós, e nós podemos aprender muito. Em primeiro lugar, esse Evangelho foi escrito por um sujeito chamado João Marcos. Não há na Bíblia um relato biográfico dele. Nasceu aqui, morreu lá, fez isso, tal e coisa. Não fala-se muito pouco dele. O que nós sabemos dele pela Bíblia é que era filho de Maria, não a mãe de Jesus, nem Maria, que nós lemos aqui, que estava lá aos pés de Jesus na crucificação. Era uma Maria que era de Jerusalém e tinha muito dinheiro. Essa mulher era uma mulher de posses, e a casa dela era uma casa grande. Tanto que nós vemos no livro de Atos, por diversas vezes, a igreja reunida no cenáculo da casa dela. No Pentecostes, a igreja estava no cenáculo da casa dela, 120 pessoas, lugar grande. Quando Pedro está preso, a igreja estava reunida na casa dessa mulher, orando para Pedro, para ele ser solto, e ele chega na casa dela. Além disso, quando Paulo e Barnabé vão até Jerusalém falar das notícias de salvação dos gentios por meio da vida deles, onde eles ficam hospedados? Na casa de Maria. Então essa casa era uma casa que hospedava boa parte da igreja de Jerusalém, uma vez que as igrejas não tinham templo naquela época, era proibido elas construírem o templo. E aqui nós vemos uma coisa importantíssima, ou seja, Marcos foi alcançado pela pregação da palavra dentro da sua casa, naquilo que acontecia dentro de casa. E aí, querido irmão, você pode aplicar já na sua vida esta verdade. Você tem que vir à igreja para cultuar e ouvir, mas o que está acontecendo na sua casa? Há culto doméstico? Há momento em que nós aprendemos das Escrituras dentro da nossa casa, em que nós expomos o Evangelho ali? Afinal, essa é a função dos papais crentes. Lá em Deuteronômio 6 nós vemos isso, que Israel deveria confessar o Senhor e ensinar os filhos dentro de casa. Ah, mas a igreja moderna diz: não, quem tem que ensinar meus filhos é a escola, e quem tem que ensinar meus filhos a Bíblia é a escola dominical, é o pastor. Não, é você.
A Bíblia tem que ser ensinada na sua casa. E aí, maridão, a responsabilidade maior é sua. Se vira para aprender Bíblia para ensinar. Veja que o Evangelho dentro de casa, o Evangelho sendo pregado às pessoas dentro do lar. Por isso é tão importante nós termos essa instituição da igreja chamada culto doméstico, que foi banido dos lares dos crentes. Um lar em que as sagradas letras é lida, é exposta, é um lar onde os olhos podem ver Cristo estampado e pode haver salvação dentro de casa. Paulo falou para Timóteo que ele aprendeu as sagradas letras com a mamãe dele e com a vozinha dele. É óbvio que foi dentro de casa, porque elas não podiam falar na sinagoga. Percebeu? Dentro de casa, letras que poderiam torná-lo sábio para a salvação. E aí nossas crianças não aprendem Bíblia dentro de casa. E aqui, algo importante também na vida desse homem. Depois que ele foi salvo lá dentro de casa, ele foi discipulado por Barnabé. Ou seja, Barnabé foi aquele que o preparou para a maturidade da fé, e não só para a maturidade da fé, mas para se tornar um missionário, como nós vamos ver. Ou seja, nós vemos a necessidade premente de discipular pessoas na igreja, de fazermos discípulos, de passarmos para as pessoas o conhecimento bíblico que nós temos. E esse, meus irmãos, grande aspecto da igreja não é responsabilidade só do pastor, é daqueles que são experimentados na igreja também de discipular pessoas. Mas discipulado hoje nem existe. A gente não perde tempo com as pessoas, a gente não quer ensiná-las, a gente não quer gastar tempo nos nossos dias com as pessoas. E o livro de Atos mostra que esse homem foi discipulado por Barnabé, de tal maneira que ele se tornou um missionário para ser levado na viagem missionária dele e de Paulo. Lá em Atos 12, 25, diz que Paulo e Barnabé, que estavam na casa de João Marcos, ao voltarem de Jerusalém, pegaram aquele homem e falaram assim: vão ser missionário com a gente. Então esse homem que agora é preparado e discipulado, vai se tornar um pregador missionário junto com os apóstolos e junto com Barnabé, que era um evangelista. Essa viagem teve um sucesso missionário maravilhoso, mas um grande problema aconteceu. Paulo e Barnabé, e também João Marcos e aqueles que estavam com eles, começaram a ser perseguidos. Um grande embate surgiu no evangelho lá em Atos 13, e aí Marcos pensou assim: o quê? Eu vou morrer por esse negócio? Eu vou embora para minha casinha, Jerusalém é bom demais, né? A igreja está lá, está forte, tem uma casa grande, cabe 120 pessoas, mamãezinha faz suquinho, entrega na cama, faz café da... Isso é por minha conta, viu? Estou exagerando para você entender. Eu vou embora. E ele realmente deixou o grupo em Atos 13, 13. A Bíblia então mostra que esse homem se tornou um covarde, desistindo de ser missionário. E por que a Bíblia faz isso, irmãos? Porque a Bíblia não é um livro de heróis humanos. A Bíblia é um livro que mostra o defeito do homem, o pecado do homem, a covardia do homem. A Bíblia mostra o ser humano como esse ser bonzinho que as pessoas falam. Não, a Bíblia mostra que o verdadeiro herói é o Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Por isso eles são o centro de toda a narrativa bíblica, não os homens. A mania de endeusar homens é nossa. Olha Paulo, olha Barnabé. O próprio Paulo disse: olha o que eu fiz, eu plantei, Apolo regou, e o crescimento? Deus. Percebeu? Deus é que fez. O verdadeiro herói não é João Marcos que escreveu o Evangelho, é o Jesus do Evangelho que ele está escrevendo. E essa lição ele teve que aprender duramente. Mas esse homem foi reestabelecido por Deus. A graça de Deus trabalhou nele, mas antes de trabalhar nele, ele gerou um grande problema na igreja. Houve uma briga entre Barnabé e Paulo, mestre e aprendiz. Barnabé foi aquele que ensinou Paulo, gente, olha só. E os dois brigaram de tal maneira, lá em Atos 15, 38,
diz que houve uma grande contenda entre eles. Sabe aquelas coisas de barraco de televisãozinha, Sônia Abrão e coisa do tipo? Teve esse barraco na igreja. Isso foi uma contenda grande, quase que eles saíram no telequete, né? Por quê? Por causa de João Marcos. Mas veja a providência de Deus em tudo isso. João Marcos foi mais uma vez tomado por Barnabé e aprendeu de novo o caminho da verdade, aprendeu de novo a conhecer mais de Jesus e ver o poder de Jesus em ação, nas fraquezas dele, nas lutas dele, na viagem de pregação do Evangelho. Ainda que a gente não saiba os lugares onde eles foram, porque a Bíblia omite tudo isso, nós sabemos de uma coisa: aonde eles passaram, como sempre, houve oposição, porque assim o Evangelho sofre em todos os tempos, mas ele permaneceu firme. E aí, queridos irmãos, esse homem foi se tornando alguém na igreja que foi precioso para a igreja, e ele foi aprendendo a viver com Jesus, a ter em Jesus a sua suficiência. Ou seja, Marcos é um estampe de quem nós somos, de que nós precisamos, de pessoas que precisam ser transformadas pela graça, santificadas por Jesus, de ter corações moldados no calor da batalha para servir melhor a Jesus. De tal maneira que Pedro escreveu a seguinte questão sobre Marcos: aquele que se encontra em Babilônia, que era Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ele fala de Marcos com um carinho paternal, meu filho. E aí veja, irmãos, como é a providência de Deus e como Jesus trabalha. O pecado mais grave de Pedro, falado nas Escrituras, foi o quê? Negar Jesus, ser um covarde, voltar atrás na hora que ele tinha que ter fincado o pé e falado assim: eu conheço esse tal de Jesus e estou pronto para morrer com ele, do jeito que ele falou que ia fazer, e ele não fez. E aí nós colocamos aqui juntos dois covardes, dois homens que precisam ser trabalhados, e Pedro foi trabalhado por Jesus, e Pedro então foi instrumento de Jesus, para Jesus transformar o coração de Marcos, de maneira que agora Pedro fala: meu filho. É interessante, não é? Deus cruzar o caminho desses dois homens, porque a partir do relato de Pedro, João Marcos vai escrever agora, né, o Evangelho de Marcos. E veja, queridos irmãos, que esse homem precisou de passar por um grande processo para fazer isso. Imagine você a chaga de ser alguém reconhecido na igreja por ser um covarde, alguém que volta atrás quando chegam as provas. As marcas da desistência estavam ali no coração, na alma dele, mas Deus trabalhou de maneira que esse homem veio escrever um evangelho que descreve, engraçado, os pecados de Pedro como nenhum outro. Isso acontece por quê? Porque Marcos escreve esse evangelho, claro, inspirado pelo Espírito Santo, mas sob a batuta de Pedro, ou seja, ajudado por Pedro, mostrando aqui dois homens que foram intensamente moldados, perdoados por Jesus, estão juntos produzindo agora um evangelho não mais de covardes, mas de homens que são corajosos em Cristo. Meus irmãos, isso transformou tanto a vida de Marcos, que Paulo, que não queria ver ele nem pintado de ouro, nem, da melhor maneira possível que ele se apresentasse, se curvou à instrumentalidade de Marcos. A última coisa que Paulo fala sobre a sua vida, além de pedir os pergaminhos, é o seguinte, 2 Timóteo 4,11: somente Lucas está comigo, eu estou sozinho. Então, Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Um homem fujão, um inútil, um homem que tinha feito Paulo brigar com um dos melhores amigos dele, agora é útil. Que perdão, que graça, que transformação. Por quê? Porque é isso que o evangelho faz na vida de pessoas. Por isso esse evangelho é de um homem que não é um herói, é um pecador, um homem que tem as mesmas tendências que eu e você, mas um homem que provou do poder na sua vida, o poder de Jesus, um homem em que Jesus trabalhou de tal maneira que ele passou a servir Jesus como missionário, e diz a história da igreja que ele foi até Alexandria
e lá fundar a igreja de Alexandria. Olha que coisa interessante. Um homem que foi transformado de inútil a útil. Esse é o poder de Jesus que eu e você precisamos. Esse é o poder do Evangelho, de transformar pessoas pecadoras em servos, de covardes em corajosos. O poder do Evangelho. Onde Marcos escreve esse Evangelho? Onde e quando? Isso é muito importante. A Bíblia não fala o onde, mas a Bíblia nos mostra aqui que Marcos passou boa parte da sua vida com Pedro em Roma. Veja, Pedro não foi papa em Roma. Pedro não foi bispo de Roma, como os católicos apostólicos romanos dizem. A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. E nem a história eclesiástica até os primeiros séculos. Isso foi inventado depois. Mas a Bíblia fala que eles lá estiveram juntos em Roma, pregando o Evangelho em Roma. E olha que coisa interessante, esse homem foi perseguido em cidades menores, agora ele está no centro da capital do mundo, numa cidade que estava pregando cristãos nas árvores e metendo fogo neles. Está lá, pregando, ouvindo e escrevendo o Evangelho. E quando nós comparamos a história de Pedro nesse evangelho e nos outros evangelhos, nós percebemos que esse evangelho claramente foi escrito em Roma com a ajuda de Pedro. Por quê? Porque nós vemos a descrição de Pedro de maneira mais pejorativa, por assim dizer, nesse evangelho. Ou seja, os outros foram muito polidos às vezes para falar de Pedro. Ele não. Como ele escreve na batuta de Pedro, ele deixa aqui, declarado como Pedro era: impulsivo, covarde, entre outras coisas. Então eles estão lá na Babilônia, que é Roma, no centro, do trono de Satanás ali, do mundanismo, escrevendo o Evangelho, escrevendo a palavra de Deus, que serviria para as nossas igrejas nos dias de hoje, mostrando que esse Evangelho de Cristo não pode ser parado, que o Evangelho de Jesus não pode ser algemado. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, ele sempre vai avançar. Ele saiu vencendo e para vencer. E o quando também é muito importante. Esse Evangelho foi escrito, também a Bíblia não fala, mas entre o ano 40 e 65. É impossível que tenha sido escrito depois, porque Pedro morreu depois desse tempo. Pedro foi martirizado em Roma, como Jesus havia dito para ele: Pedro, hoje você se veste, hoje você faz o que quiser, mas vai chegar um tempo que as pessoas não vão deixar você fazer isso. Falando lá no Evangelho de João, ou seja, ele iria morrer, ele ia passar pelo martírio. Os historiadores da igreja acharam documentos no ano 50, que tem o Evangelho de Marcos. Então ele foi escrito até antes do ano 50. E isso é importante porque, meus irmãos, Jesus morreu na década de 30. Poucos anos depois a gente tem uma fonte primária e ocular, que é Pedro, escrevendo junto com Marcos o Evangelho do Senhor. Ou seja, a história estava fresquinha, a história estava pronta ali. E para quem que eles escreveram? Se eles escreveram em Roma e não endereçaram para ninguém, eles escreveram para os romanos. Por que que isso é importante? Porque os romanos perceberam uma coisa: nós precisamos de um relato de Jesus. Nós precisamos da história salvadora de Jesus contada para nós. Por quê? Porque nós, seres humanos, que nós não temos cultura judaica, nós temos um quê de pescador, Pescador pega um peixinho de 10 centímetros e pegou um caial de 18 quilos, Pescador é assim. Nós somos assim, mineiros, Nós que não somos judeus temos essa ideia. Daí a brincadeira, telefone sem fio, Começa a mensagem e chega no fim como? Toda estrupiada. Então, Deus aqui pela sua providência está preservando a história bíblica, preservando a história do Evangelho, preservando a história do que Jesus fez por nós. Então, quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, nós vemos essa história ali, bonitinha, perfeita, de Deus para a edificação do povo. Por quê? Deus sabia que o povo precisava da palavra, precisava desse Evangelho. E veja, irmãos, que esse Evangelho foi escrito também para os romanos. Por quê? Porque nós vemos expressões em hebraico, que era a cultura de Marcos, sendo traduzidas para as línguas latinas e gregas.
no sentido de que Marcos teve todo o cuidado de explicar para as pessoas que não eram da descendência judaica os costumes judeus. E além disso, nós temos uma coisa curiosa sobre esse evangelho que mostra que ele é para os romanos. O tipo de narrativa usado. Pergunta rápida, pensa aí, qual você acha que é a palavra que mais aparece no evangelho do Senhor segundo Marcos? Talvez você pense assim, é um evangelho, né? Deve ser Jesus, né? Não é. A palavra que mais aparece no evangelho de Marcos é o conectivo e, ou seja, aquilo que liga frases. E, fulano fez isso e aquilo. Eu e fulano estávamos juntos. Por quê? Porque os romanos, meus irmãos, eles não gostam de histórias muito detalhadas, eles eram muito diretos ao ponto. E nisso, eu me identifico muito com os romanos, sabe? Quando a pessoa vai me contar uma história e ela começa a contar um filme de 1 hora em 5 horas, eu já começo a ficar incomodado, né? Assim, rapaz, o filme tinha 1 hora, você me contou em 5? Ou seja, naqueles mínimos detalhes, né? Os romanos são assim, eles gostavam dessa história vibrante, rápida, e Marcos então escreve isso. Isso para nós é um trunfo, por quê? Nós hoje somos duramente afetados pela cultura greco-romana, e nossa sociedade hoje é fast food, é para ontem. Sim, devemos aprender a esperar, devemos ser sábios, devemos ficar na torre de vigia, mas isso está entranhado na nossa cultura. Então, esse evangelho casa muito com quem nós somos, a dinamicidade dele. E para que Marcos escreveu? Eu listei um propósito divino e supremo e 2 propósitos humanos muito justos. O primeiro propósito de Marcos escrever este evangelho é a glória de Deus. Como assim a glória de Deus? Sim, tudo o que devemos fazer como crentes, devemos fazer, como Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, para glória de Deus. Todas as obras de Deus, todos os escritos de Deus, toda a palavra de Deus é para a glória de Deus, não para a glória humana. Então o princípio fundamental de Marcos era glorificar a Deus. Mas e no aspecto humano? O primeiro deles é edificação da igreja. Diz Paulo em 2 Timóteo 3, 16, 17: toda a escritura é inspirada e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, qual que é o propósito das escrituras? Nos fazer viver as escrituras, nos fazer viver a mensagem do evangelho. Então Marcos queria que nós, hoje igreja, e lá os seus leitores originais, fôssemos edificados no evangelho do nosso Senhor, fossem transformados pelo evangelho do nosso Senhor. E aí o segundo, digamos assim, propósito humano era nos levar ao arrependimento para a vida. Ele teve que se arrepender pelo evangelho, ele teve que ver os seus pecados, ele teve que ver, não como herói, mas Jesus como herói. Então ele quer que nós vejamos isso. Por isso que o evangelho de Marcos começa com a pregação de João Batista e logo em seguida a pregação de Jesus, que é: arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, o propósito dele é: arrependam-se dos seus pecados, creiam nesse Jesus que pode perdoar os seus pecados. A história então que ele conta de Jesus não é para fazer uma historinha igual a gente conta para as crianças dormir, sabe? Ou para ter uma moralzinha, não. Ele quis nos dar uma história que muda vidas, uma história que transforma corações, que alcança onde não se alcança. A palavra de Deus que lá esmiuça a penha. E como que Marcos planejou fazer isso? 3 perguntas ele vai responder nesse evangelho. Lembre-se, eu comecei o sermão falando dos problemas da igreja. O maior problema é falta de conhecimento. Então o que Marcos quis fazer com a igreja? Dar conhecimento para a igreja. De quê? Ele responde 3 perguntas. Veja se você consegue responder. Quem é Jesus? Jesus da Bíblia, viu, gente? Não é o Jesus da Vox Populi, não. Quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? E como que eu sigo Jesus? As temáticas de Marcos passam por responder essas perguntas.
O evangelho dele quer nos ensinar quem é Jesus, segundo a palavra. Por isso ele vai mostrar duas realidades de Jesus. A primeira é de Jesus como o rei, o filho de Deus. Por isso ele é tão abrupto em começar o evangelho dele. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Logo no começo ele fala assim: Jesus, esse Jesus que eu vou falar para vocês é Jesus Deus, tá? Ele é Deus de verdade. Ai daquelas igrejas que dizem que Jesus não é Deus, não é? São sinagogas de Satanás. Porque o princípio do evangelho é: Jesus é Deus. E ele quer deixar isso muito claro. Jesus não é uma criatura do Pai. Jesus não é subordinado ao Pai. Jesus é Deus como Pai. E veja que o ponto climático do evangelho dele é o reconhecimento da divindade de Jesus por alguém que não era nem da comunidade de Israel. Nós lemos aqui hoje Marcos 15, lembra lá do verso 39, quando Jesus está morrendo? O centurião romano, ao ver Jesus morrendo e toda aquela comoção na terra, o templo rasgando o véu, terremoto, aquela coisa toda, ele olha e fala assim: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Enquanto os judeus estão lá assim: vamos ver se Elias quer salvar ele, vamos ver quem que é esse homem aí. E ele fala: ele é o filho de Deus. Toda a narrativa de Marcos, desde o primeiro verso, ele quer mostrar Jesus como o rei, como o salvador, que veio à terra salvar pecadores perdidos. O Jesus da Bíblia, meus irmãos, não é um Jesus para ficar resolvendo o problema da conta bancária, não é um Jesus para resolver o problema que meu filho não passa no vestibular porque não estuda. O Jesus da Bíblia é o Jesus digno de ser adorado, é o Jesus que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, é o Jesus que merece o respeito, que é o Rei do Universo, o próprio Deus, que vem salvar pecadores. Ao ver Jesus aqui, nesse evangelho, nós vamos ver sua divindade, essencial para a nossa salvação. Não há salvação sem a divindade de Jesus. O sacrifício dele, sem ele ser Deus, jamais nos salvaria. E como que Marcos mostra que Jesus é Deus? De duas formas: pela sua autoridade e seus feitos. Marcos mostra Jesus nos primeiros capítulos como aquele que tem autoridade sobre os demônios. Os demônios chegam para ele e falam assim: cala a boca. E os demônios calam na mesma hora. Sai do homem, e eles saem na mesma hora. E os demônios olham para Jesus e falam assim: é o Santo de Deus. Até os demônios reconheciam Jesus como Deus. Percebe? Ele também mostra a autoridade de Jesus sobre os homens. Por isso ele coloca lá homens que estão pescando, e Jesus fala: vem, me segue. E eles calam a boca e vão seguindo Jesus. Ele mostra Jesus como Deus, como alguém que tem autoridade sobre a natureza. Vento, mar, cala a boca, fica quietinho. E eles param na mesma hora. Ele tem autoridade para pregar. E ele tem toda a autoridade no céu e na terra para nos salvar. Tem autoridade para perdoar pecados. Então Marcos mostra a divindade de Jesus também pelos seus feitos. Ele perdoa pecados, ele cura como nenhum outro, ele para o mar, ele multiplica pães e peixes, ele muda corações de discípulos que tinham coração duro. Por isso os 8 primeiros capítulos de Marcos têm como principal, digamos assim, plano, mostrar a divindade de Jesus, sua identidade. Jesus é Deus. Tanto que a segunda parte do evangelho, que está a partir do capítulo 9, tem como transição o capítulo 8 que nós lemos aqui. Quem eu sou? Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E o que nós vamos ver a partir do capítulo 9? O que Jesus veio fazer? E é interessante que o capítulo 8, como uma transição, uma mola mestra, diz: Jesus veio morrer na mão dos sacerdotes, entregar a vida por vocês. A partir do capítulo 9 de Marcos, nós vamos ver o que Jesus fez, o que ele veio fazer. E é interessante que Marcos vai mostrar isso a partir do capítulo 9 de maneira mais intensa, mas ele nunca deixou seus leitores perderem de vista o que Jesus veio fazer e que as pessoas não entendem. Lá em Marcos 1,38, eu vou ler o texto para você. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali,
pois para isso eu vim. Jesus está falando assim: o que eu vim fazer aqui? Pregar para vocês. Por que as pessoas vão hoje na igreja querendo ser curado por Jesus, mas não vão na igreja querendo ouvir a voz de Jesus? Ele mesmo disse: eu vim pregar, ensinar. É lamentável ver isso na igreja, porque Jesus não veio aqui ficar curando doencinha do povo, ele veio aqui para salvar da verdadeira doença, que é o pecado, e que você não pode fazer isso. Você quer cura? Pede Jesus e vai no médico. Jesus pode te curar ou não, se for do propósito dele fazer isso. Ele tem todo o poder para isso. Jesus não curou Paulo da doença dele, pelo contrário, disse para ele: minha graça te basta. Mas Jesus ensinou o evangelho para Paulo. Jesus não é um curandeiro. Jesus não está aqui para satisfazer as necessidades e desejos temporais. Ele está aqui sendo mostrado nesse evangelho como alguém que vem morrer pelo pecado dos seus eleitos. Por isso a segunda parte mostra que ele vai morrer como rei maldito, que tem lá uma coroa de espinhos cravada nele como a maldição do pecado. E Marcos mostra brilhantemente na segunda parte do evangelho: ele é o servo sofredor do Senhor. Ele veio para morrer pelo ser humano que não pode se salvar. Por isso nós lemos aqui que o centro nevrálgico do evangelho de Marcos é uma citação de Isaías 53, em que ele diz: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir como? Dando a sua vida em resgate de muitos. Não é dando para você uma casa nova, é dando a vida dele para te salvar do pecado. Não adianta ter casa nova e ir para o inferno. Não adianta andar de Ferrari e ir para o inferno. Ele veio salvar do pecado. E veja que ele diz: dar a minha vida em resgate por muitos. E aqui ele está fazendo uma citação de Isaías 53, que diz que ele veio dar a sua vida por muitos. Então Marcos está identificando: esse Filho do Homem, que é Deus, é o Deus que desce e morre pelo seu povo, não por todas as pessoas desse mundo, por o seu povo. Jesus veio salvar o seu povo. É muitos, não é todos. Se você não sabe a diferença entre muitos e todos, volte para a escola. Desde o início ele está mostrando essa verdade. Jesus salvando pecadores. Por quê? Porque ele era um covarde. Porque Marcos era um homem que desistia, mas ele provou desse evangelho, ele provou desse Jesus, e ele quer que você e eu provemos desse Jesus, provemos desse evangelho. E a terceira coisa que nós precisamos é como seguir Jesus. E aí Marcos também não é nada sutil. Se ele logo de cara disse quem é Jesus, logo de cara ele vai dizer também como servir Jesus. Por isso ele fala da história de João Batista, que não é só o pregador que anuncia Jesus, mas é alguém que vive por Jesus. E ele descreve João Batista como alguém que é um pregador totalmente diferente do mundo ao seu redor, como pelos de camelos, comendo mel e gafanhotos. Não é que Marcos quer que a gente viva assim. Ele está mostrando que o discípulo é alguém que está fora do mundo no sentido ideológico, no sentido do coração, no sentido da espiritualidade. Ele está vivendo no mundo, mas ele não é como o mundo. Ele recebe do poder santificador de Deus, de maneira que ele vive contrário a tudo que tem nesse mundo. O exemplo de João Batista estampa isso. Nós crentes temos que ter um estilo de vida diferente do mundo, condizentes com a verdade. O discipulado então nesse evangelho é, como os autores dizem, o discipulado radical. Lembra lá de Marcos 8? Quer ter vida eterna? Morre. Para de viver para você e vai viver para Deus. Enquanto você viver para você, você vai viver para o diabo e vai para o inferno. Tem que viver para Jesus, do jeito de Jesus. É o discipulado radical. Por isso nós vamos começar essa longa jornada para a gente aprender quem é Jesus, o que ele veio fazer,
e como nós vamos segui-lo, porque nossa igreja precisa disso, e as demais também. Como viver aquilo que a gente aprendeu aqui hoje? Primeira coisa, a resposta para esses problemas todos da igreja que eu citei, meus irmãos, não é atividade na igreja. Tem gente que pensa assim: a igreja está com problema, a igreja está perdendo jovem, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um cultão de jovem, vamos pôr guitarra aqui, vamos pôr bateria aqui, vamos pôr um culto animadão, vamos pôr um rock aí, um pastor com calça apertadinha e camisa menesguei, e vamos achar que ele vai resolver o problema. Vamos entreter os jovens. Atividade de igreja. Não. O que vai resolver o problema da igreja não é mensagem atrativa e terapêutica. Isso nunca salvou ninguém. Essa mensagem alternativa e terapêutica e atrativa é a mensagem de Satanás que levou Adão e Eva a cair. O que vai resolver o problema da nossa igreja e de qualquer outra igreja não é culto animadinho, contemporâneo, mais música, bateria, show de rock, luzinha. Não. Não é linguagem nada teológica. Vamos cortar a linguagem teológica para as pessoas poderem ouvir a mensagem sem entender essas coisas. Não. A resposta é evangelho. A resposta é o Jesus do evangelho. Quem é esse Jesus? Conhecer Jesus de verdade. E aí você diz: pastor, eu sei quem é Jesus. Se você soubesse quem é Jesus, você vivia igual Jesus. Você não conhece Jesus de verdade. Conhecer Jesus tem que viver diferente. Eu sei a história de Jesus. Gandhi também conheci e foi para o inferno. Percebe? É conhecer relacionando, é conhecer amando, é conhecer cultuando, é conhecer se submetendo. É isso que as igrejas mais precisam, irmãos. Segunda coisa, para viver isso, a gente precisa de novo confiar no poder da palavra de Deus. A gente precisa entender de uma vez por todas que o verdadeiro poder da igreja não é aquelas coisas que a gente vê na internet, pastor julgando, julgando o pano e o povo caindo. Isso não é poder, isso é idiotice. O que a gente precisa é do poder da palavra, que muda corações, que faz corações empedernidos e pedregosos de pecado, cheios de ídolos do nosso eu, que estão comandando os corações, serem destruídos e feitos de novo à imagem de Jesus, coração bom e reto, que ouve, ama, obedece a palavra. Nós precisamos de confiar nesse poder. É voltar às bases. Sem a palavra não tem mudança de vida. Sem palavra não tem salvação. Sem palavra não tem mudança de coração. Mudança onde realmente importa, dentro da gente. Então a mudança que a gente precisa não é de comportamento. Ímpio também para de usar cocaína. É mudança de alma. É amar Deus com o coração inteiro devotado a Ele, de dentro para fora. Não é mudança de patamar financeiro. Jesus morreu pobre. Ele não morreu com casas, não. Ele não morreu com charretes, não. Ele disse que ele não tinha lugar para colocar a cabecinha dele. É mudança de onde realmente importa, do centro do homem. Por isso nós vamos aplicar esse evangelho para o nosso centro, no mais profundo do nosso coração. Terceira aplicação aqui. Durante essa série de sermões, eu quero que você me ajude em oração, para que Deus abra os nossos corações para ouvirmos e entendermos a mensagem de Marcos. Eu e você precisamos saber mais sobre quem é Jesus. Eu e você precisamos nos relacionar melhor com Jesus. Eu e você precisamos entender melhor a obra de Jesus em morrer por nós. Se nós entendêssemos melhor e amássemos melhor a obra de Jesus de morrer por nós, nossa vida seria bem diferente, não é mesmo? Nós precisamos disso. Faz toda a diferença entender essa morte sacrificial e essa ressurreição de Jesus.
E sem a ação de Deus, nós não vamos entender isso. Nós vamos ouvir com ouvidos moucos, ouvir para a nossa condenação. O que devemos pedir a Deus é como o salmista: me ajude a guardar no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Palavra tem que ser guardada no coração. Palavra que nos chama a escolher o que é bom e reto. Escolhei entre vós o que é bom e reto. Como disse o livro poético. É isso que a gente vai ter que fazer aqui. E só vamos fazer isso pela ação do Espírito. Em quarto lugar, nós vamos precisar de vencer um grande problema das igrejas dos nossos dias, chamada hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do grego hipócrates, que significa duas caras. Ou seja, pessoas que chegam na igreja e parecem-se boazinhas, mas que chegam em casa e são um verdadeiro inferno. Por isso que tem aquela brincadeira, né, da mulher do pastor. Meu pastor, meu marido podia estar sempre na igreja. Por quê? Porque na igreja ele é uma bênção, ele é bonzinho demais, mas lá em casa eu não aguento ele. Essa hipocrisia é das pessoas que fazem uma confissão de fé e falam assim: eu creio nisso, eu creio que eu estou salvo. Mas quando você olha para a vida da pessoa, ela não tem uma vida de quem é salva. A palavra não é importante, a oração não é prioritária na vida. Precisamos urgentemente resgatar nas nossas igrejas esta verdade de confessar com a boca, crendo de todo o coração, e que as nossas bocas e vidas demonstrem a fé que nós falamos que temos. Evangelho é para ser vivido, é para ser vivido por vidas que se dedicam em todas as áreas a servir a Jesus, sem reserva. Esse evangelho vai ajudar no problema de tirar nossa hipocrisia. Ele vai mostrar qual área você e eu, e principalmente eu que vou beber primeiro dele aqui nas escrituras, qual área nós estamos sendo hipócritas, qual área que a gente não quer deixar o nosso ídolo e servir a Jesus. Por isso eu peço para você, esteja aberto à transformação de coração. Quinta aplicação, vou repetir a pergunta ou as perguntas para você. Quem é o Jesus da Bíblia? O que ele veio fazer de verdade? Como você o segue? Se você não consegue responder biblicamente, adequadamente essas três perguntas, vou te dar uma má notícia: você não é cristão de verdade. Cristãos conhecem Jesus de verdade, relacionalmente. Cristãos sabem verdadeiramente que a obra da salvação é algo só de Deus, que o ser humano não faz nada por isso. Por isso a Bíblia afirma expressamente: do Senhor vem a salvação. Jonas 2, verso 9. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não é de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Verso 9. Cristãos verdadeiros entendem isso. E cristãos verdadeiros vivem a vida confiando em Jesus e dedicando sua vida a Jesus. Mas a boa notícia é que se você ouviu esse evangelho, você pode ser salvo. Você pode conhecer esse Jesus como Marcos conheceu. Você pode entender o que esse Jesus fez como Marcos entendeu. E você pode seguir a Jesus como Marcos seguiu, e tantos outros. Venha ouvir essa palavra. E aí, em último lugar, para você que conhece essas coisas, ou seja, sabe essa resposta e vive, você vai mais uma vez ver o quanto você é pecador, ver o quanto você precisa de Jesus, o quanto Jesus é especial por morrer por você. Mas você vai ver também que você não é discípulo perfeito, por mais que você esteja na igreja há mais de 50 anos. Não existe discípulo perfeito. E você pode ser estimulado a ser transformado por Jesus de maneiras novas e melhores e maiores, como João Marcos foi. E que isso possa ocorrer na vida de todos nós, para que todos nós nos tornemos como Ele,
Claro, você não vai escrever mais a Bíblia, mas um cooperador verdadeiro do Evangelho. O poder do Evangelho vai agir na sua vida, e vai agir na sua vida não só para viver Jesus, mas também pregar Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa longa jornada que se inicia hoje. Vamos nos colocar de pé e pedir a Deus graça sobre essa jornada. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos céus e da terra, Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha também o teu santo reino. Ó Celeste, eu te imploro que nessa longa jornada que se começa hoje de aprender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Marcos, o Senhor venha nos dar graça, ter misericórdia de nós, e Deus, que possamos conhecer e nos relacionar com o Jesus da Bíblia. Nós seremos surpreendidos por esse Jesus, nós seremos, ó Deus, confrontados por esse Jesus nos nossos pecados, mas nós também seremos acalentados por Jesus, curados na nossa alma, transformados, e que nossa esperança seja que a graça nos basta, e que o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ah Deus, e como nós somos fracos! Por isso, sede propício a esses pecadores, e que o poder do Senhor, que está nesse Evangelho, esteja, ó Deus, nos nossos púlpitos, nesses próximos meses, expondo esse Evangelho, e saia dos púlpitos para o nosso coração, ó Deus, direto para a nossa alma, para a mudança das nossas vidas. Senhor Deus, que nossa igreja seja transformada ao ouvir esse Evangelho. Comece em mim e minha família, que não é perfeita. Comece naqueles que estão, de alguma forma, liderando essa igreja informalmente, e que isso vá até o menor, quiçá até as criancinhas pequenas, ou aquelas que estão sendo geradas no ventre materno, sejam salvas pela pregação desse Evangelho, porque o poder do Senhor está na pregação da palavra, e que nós creiamos nesse poder, que nós creiamos, ó Deus, nesse Evangelho que mudou vidas e transtornou o mundo hoje, e que entendamos que é tudo o que precisamos, ó Deus. Não nos deixe sermos tentados e tomados como esse mundo de vãs pretensões, de achar que podemos resolver problemas com coisas que são impuras, invencionices de Satanás, como as igrejas têm feito. Nos livre disso, para que o teu Evangelho, o teu Cristo esteja no centro, ó Deus. Nos leve a conhecer esse Jesus, nos leve a entender essa obra do teu Filho Jesus, e nos leve a seguir de verdade esse Jesus que nós vamos aprender dele. E nisso, não a nós, disse o salmista, mas a ti a honra e a glória. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Deus e nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito estejam com os eleitos, hoje e para sempre. Amém. Deus assentar, queridos irmãos.